Aula sobre o diagnóstico. Nessa aula, a gente vai falar sobre a criança, enfim, a pessoa que chega para o processo diagnóstico, seja encaminhado pela escola ou porque a família observou algum sinal que achou diferente, que achou estranho, queria uma opinião especial. Quem pode fazer esse diagnóstico é o profissional da medicina, né? Seja um psiquiatra é o mais indicado, mas alguns neuros também se especializam nisso, ou um fonoaudiólogo, que pode ser, em muitos casos, o primeiro profissional que a família vai procurar, porque um dos sinais que a família logo nota de diferente é o atraso na fala, e também o psicólogo pode diagnosticar esses casos. Então, vamos lá. Não tem nenhum exame de laboratório nem de imagem que dê o diagnóstico de autismo. Existem estudos sendo feitos para que isso seja respaldado e cientificamente comprovado. Porém, atualmente ainda não há nenhum estudo que garanta que esse diagnóstico pode ser feito através de algum tipo de exame. Porém, esses exames são pedidos quase 100% das vezes, para que tenha um descarte de outras questões de ordem fisiológica que podem estar interferindo no desenvolvimento e causando aquele comportamento que pode estar sendo confundido com um sinal de autismo. Então, por exemplo, às vezes a criança tem um atraso na linguagem. E chegando na fono, a fono vai pedir um monte de exame, vai pedir uma audiometria, vai pedir o PAC, né, do processamento auditivo central, ou então o neuro vai pedir vários exames de imagem, mas isso não é para confirmar o autismo. Isso é para ver se tem algo acontecendo para além daquilo, algo interno acontecendo que justifique aquele comportamento. Então, é para fazer um diagnóstico que a gente chama de diferencial, que esses exames são pedidos. Então, apesar de não serem exames para confirmar o autismo, são exames fundamentais para que a gente não negligencie outros fatores que podem estar causando aquele comportamento na criança. Por isso, é importante essa atenção que eu botei aqui ao lado. Desconfie de qualquer profissional, seja ele médico, psicólogo, fonoaudiólogo, que emita laudo em apenas um encontro, ou em poucos minutos, ou em alguns casos que já me contaram também, sem nem olhar a criança, só através do relato da família. Por melhor e mais experiente que seja esse profissional, ele sozinho e sem exames de descarte não é capaz de diagnosticar. E eu coloco a minha mão no fogo por essa informação. Não é possível fazer um diagnóstico de algo tão complexo como o autismo em alguns minutos, em uma sessão. Não é possível. Desconfie desse profissional. Muitas vezes esse profissional tem um nome no mercado, é famoso, é conhecido, porque as famílias estão angustiadas buscando um diagnóstico, um nome para aquilo que chama a atenção dela. E quando ela vai nesse profissional que em 15 minutos emite um laudo, ela encontra conforto naquilo e vai passando essa informação adiante para outras famílias que ela vê que estão angustiadas também. E assim se constrói o nome de um profissional. O que não significa nem de longe que seja um bom profissional, ok? Então, se você está numa avaliação com um profissional e está demorando muito, você pode tirar dúvida com ele por que está demorando, em que pé que está do andamento, para ele te explicar. Mas não apresse o processo. Um diagnóstico é algo muito, muito sério. Não dá para fazer isso em pouco tempo. Então, o diagnóstico é predominantemente clínico através da observação minuciosa. Como não tem nenhum exame que dê para pedir que vá confirmar o autismo, então a gente descarta algumas possibilidades fisiológicas, orgânicas e parte para a observação clínica.
E por que que eu destaquei aqui através da observação minuciosa? Porque, como eu falei, não dá para ser uma observação de 10 minutos. Tem que ser em vários momentos para ir descartando alterações de humor ou questões de vínculo que podem contaminar o comportamento observado. Então, o que que eu estou querendo dizer? A gente às vezes não está num bom dia, né? A gente está um pouco mais irritado, cansado, estressado, dormiu mal. Então, naquele dia, tudo isso que a gente passou vai influenciar o nosso comportamento. A mesmíssima coisa na criança ou na pessoa em avaliação. Por isso, o processo de avaliação demora. De repente, uma criança que já tem um atraso ali na linguagem, na fala, e que a mãe viu e levou num especialista. Chegando no especialista, a criança não dormiu bem aquela noite, está estressada, não conhece aquela pessoa que está ali na frente dela, ela não vai querer falar com aquela pessoa. Ela não está num bom dia, é um desconhecido, e isso pode antecipar um diagnóstico de autismo, porque a criança não vai verbalizar. Porém, se a gente dá um tempo, se aquele desconhecido se torna conhecido pela criança, né? Através da construção de vínculo terapêutico, da criança conhecendo aquele profissional, muitas vezes isso já vai mudar a visão diagnóstica, essa observação clínica do especialista. Então, além dessa observação clínica, também temos instrumentos de rastreio que vão guiar o olhar do profissional e transformar a análise qualitativa em quantitativa. Vai transformar essas observações em números. E aí fica mais fácil o entendimento da família e a construção de um plano de intervenção depois da avaliação. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns instrumentos que são próprios do Brasil, né? Temos, por exemplo, a Carolina Lampreia, que é da PUC, que já fez algumas publicações com alguns instrumentos, mas os mais famosos são os instrumentos que vêm dos Estados Unidos, da Europa e até da Ásia, e que são traduzidos e validados. Importante ressaltar isso, nem todo instrumento pode ser aplicado aqui, mas nós temos alguns que são validados e que podem ser usados aqui. Porém, esses instrumentos, eles atendem determinadas faixas etárias. Então, nem sempre eles vão poder ser usados com aquela criança, com aquela pessoa, dependendo da idade. Aqui eu vou citar alguns instrumentos desses que são traduzidos e validados, porém, vou aproveitar o ensejo para falar de um curso que será lançado aqui em breve nessa mesma plataforma sobre o diagnóstico de autismo, que aí sim a gente vai aprofundar cada instrumento, a gente vai poder estudar os fundamentos do instrumento, ter acesso ao manual, ter acesso ao próprio instrumento para fazer a aplicação, inclusive com aulas práticas. Então, se você quer se aprofundar nessa parte aqui de diagnóstico, fique aí com os próximos slides, que a gente vai falar um pouquinho superficial de alguns, e em breve esse novo curso que vai ser mais aprofundado. Então, os primeiros que eu cito aqui são o MChat, que, olha, vocês podem ver, é de 16 a 30 meses. O A2 e o ADIR, que são dois instrumentos diferentes, porém que devem ser usados de forma complementar, né? O A2 é um guia que é para ajudar na observação, é um guia de observação da criança, e o ADIR é um guia de entrevista, questionário para ser feito com a família. Temos o CARS, que vai diferenciar o grau de autismo, então ele não é para diagnosticar o autismo, mas é para diferenciar entre leve, moderado e severo. E temos o PEP-R, que é o perfil psicoeducacional revisado. Em breve vai ser substituído pelo PEP-3, mas por enquanto o que estamos usando aqui no Brasil é o R ainda. E ele vai relacionar a idade cronológica à idade de desenvolvimento em cada habilidade. Ele é dividido em duas escalas de desenvolvimento e de comportamento. Esse instrumento, ele não é de autismo, ele não fala do autismo.
ele fala do desenvolvimento infantil. Então, ele pode ser usado em vários casos, não necessariamente no autismo. É que, como no autismo a gente tem um pequeno ou grave atraso no desenvolvimento e no comportamento da criança, então esse é um instrumento bastante usado, principalmente para definir os pontos de intervenção clínicos e educacionais.